Boa dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Não sei exatamente quando vocês verão. Galera, continuando aqui o nosso conteúdo, né? A nossa letiva de folclore brasileiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o folclore nordestino. Bem, como vocês bem sabem, né, no plano de ensino, o nome da disciplina é folclore brasileiro, mas que ela tem um enfoque, né? Até porque o folclore brasileiro é muito grande. E o enfoque é o Nordeste e o Ceará. Bem, hoje nós vamos falar aqui um pouco mais sobre o folclore nordestino, né? E ele é muito importante, muito central na nossa discussão, né? É importante a gente saber sobre o nosso folclore, é importante saber sobre o Nordeste, saber, claro, criticamente, né? Saber quem somos, né? Porque isso faz parte de nós. Primeiro de tudo, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre pensar o Nordeste, né? Para pensar o Nordeste. Bem, o Nordeste foi a primeira região responsável pelo primeiro grande ciclo econômico brasileiro, né? A cana-de-açúcar. E sendo a primeira região, assim, colonizada pelos portugueses. Claro, quando a gente está falando isso, a gente não está dizendo que o Nordeste todo foi colonizado de uma vez só e igualmente, né? Ou que o Nordeste foi colonizado e depois teve outra etapa, o Sudeste, a etapa. Não, não foi isso, né? A efetiva colonização do Nordeste ela se dá em vários momentos, né? No Ceará, por exemplo, foi extremamente tardia, né? Só no século XVI, mas 16, 17, né? Mas nós temos que sempre pensar que aqui foi que se deu o primeiro ciclo econômico, que foi a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, ela vai ser muito importante, principalmente na região onde ela habitou, né? Para definir vários parâmetros culturais, né? Não só dessas regiões, mas no Brasil como um todo. E aqui, um ponto muito importante para a gente pensar, para a gente refletir, é como a nossa cultura ela está relacionada com a economia, com o tipo de ocupação do terreno, com a geografia, que no Nordeste é extremamente diversa, e dos vários processos de ocupação. Então, a cultura ela vai sempre ser o resultado ou o processo, né, o processo desses vários fatores que eles convergem, que eles divergem, que eles forjam mesmo, né? Acho que forjar é uma boa palavra para isso. Bem, e a nossa diversidade cultural ela está encalcada nisso, nessa diversidade de vários processos, né, de ocupação e da geografia, né? Pensar que como nesse mapa, que nós temos primeiro a zona da mata, que é uma zona que tem condições climáticas específicas, condições de vegetação, né, de solo específicas, e que isso vai influenciar, né, a natureza, ela influencia, né, na nossa maneira de se relacionar entre si, né? E a maneira que a gente se relaciona com o espaço, com o nosso meio, é a cultura, né? A cultura vai ser um projeto, um processo disso, né? Parte desse projeto. Bem, assim como nós temos a zona do Agreste, que é essa zona intermediária entre o sertão e a zona da mata, que é a zona mais do litoral, né? O grande sertão, né? Que vai ser uma grande característica do Nordeste, né? O sertão nordestino. E o meio norte, que é essa parte que já pega o Maranhão e boa parte do Piauí, que já vai ser numa região que tem várias influências do norte, né? Bem, e é importante a gente perceber isso porque as culturas elas vão se diferenciar a partir disso, né? E vai ser um fator de diferenciação, né? E de formação. Nós temos três grandes influências. As influências lusófonas, né, dos portugueses colonizadores, negras, né, dos povos escravizados, e dos indígenas, que são os povos nativos. Né? Aqui no Nordeste, especificamente, nós temos a maior parte das nossas influências são essas três grandes influências. Né? Porque nós não tivemos um outro grande processo de colonização, né? Como no Sul, que você tem uma grande presença alemã, no Sudeste também. No Sudeste você tem, inclusive, uma grande presença japonesa, né? Então, esses povos, né, nipônicos, né, japoneses, vão influenciar muito aquela região. E aqui nós não temos
mais tantas outras ocupações, né? Claro que temos, mas essas três são as grandes, as principais. E, como nós falamos na aula passada, né? É importante lembrar que essas influências aqui, essa relação entre portugueses, povos escravizados indígenas, não foi pacífica, não foi harmoniosa, e que a nossa formação cultural, né, enquanto Nordeste, né, enquanto Ceará também, ela não é pacífica, ela não foi harmoniosa, ela não foi ah, um grande processo feliz. É importante a gente pontuar isso porque parte das nossas, a parte da nossa, grande parte da nossa cultura, ela também vai ser resultado de um processo de resistência, né? Um processo de aculturamento, um processo de mistura, de sincretismo, e é importante nós pensarmos nisso. Por exemplo, a capoeira, a capoeira ela era uma dança, né? Hoje ela é uma dança, ela é caracterizada como uma dança, né? E uma arte marcial também. E justamente por ela também ser uma arte marcial, por que ela é uma arte marcial? Porque ela foi usada, ela era utilizada também com principalmente entre os povos escravizados, como uma maneira de defesa, né, quando eles fugiam ou quando havia um enfrentamento direto, né? E também era um processo de celebração também, né? Porque eles se reuniam, né? E uma maneira de você manter uma ancestralidade, de você manter vínculos culturais mesmo com a diáspora, né? Mesmo com o deslocamento forçado que foi com a escravidão, né, desses povos que eram africanos para o Brasil, né? Então é muito importante nós termos sempre isso em mente, que não é um processo pacífico, não é um processo bonitinho, fofinho, né, harmônico, pelo contrário, muito conflito, muita guerra, né? E os povos nativos também lutaram muito, resistiram muito. Aqui no Ceará eram conhecidos, né, por ser povos bravios, né, povos bravos, né? É, inclusive pesquisem a Guerra dos Bárbaros, né, que foi uma guerra que pegou desde o Rio Grande do Norte ao Ceará e foi importantíssimo para efetiva, no caso para efetiva colonização barra dominação, né, que não foi o pacífico dos povos lusófonos, né, portugueses aqui, e que teve muito sangue, teve muita destruição dos povos nativos. Bem, e dentro dessas características culturais nossas, nós temos características culturais marcantes, né? Como assim? Nós somos um povo que você vê logo, né? Assim, isso aqui é do Nordeste, isso aqui é nordestino, isso aqui é típico do Nordeste. Nós, inclusive, eu acredito que nós somos uma das regiões que mais vendemos a ideia de Nordeste, a ideia da cultura nordestina, né? Isso aqui é o Nordeste, né? Desde aquelas, né, as praias nordestinas, mas temos a culinária, nós temos as danças, né? As festas juninas, a festa junina é o Nordeste, né? As comidas típicas, né? O acarajé, a carne do sol, tudo isso é muito Nordeste, né? E nós vendemos muito isso, né? Nós capitalizamos também, nós temos um capital mesmo, assim, capital mesmo de que a gente investe culturalmente nisso, né? Nosso turismo, ele é muito baseado nas nossas coisas típicas, né? O que é típico do Nordeste. Bem, nós temos uma cultura marcante. Isso é bom, né? Isso mostra o quanto a cultura nordestina é complexa, é rica, é interessante. Ela é interessante você ver que isso é um ponto positivo, mas o fato de ela também ser muito marcante, há um ponto que nós somos realmente vítimas muito de preconceito, de estereótipo, de xenofobia, né? Isso é muito comum, né? A xenofobia, o preconceito contra o nordestino, né? Dentro do nosso próprio país, né? Nordestino é a cabeça chata, é o paraíba, né? É o burro, é o ignorante, é o miserável, é o passa fome, né? Porque é isso, né? Infelizmente, nós sofremos muito, a nossa cultura sofre muito, porque nós temos esse estigma da miséria, de que é um povo miserável, que é um povo inferior, né? E isso vem muito dessa desvalorização do outro sobre a nossa cultura, né? E é um outro ponto para a gente conhecer a nossa cultura, né? A cultura nordestina, conhecer isso para a gente saber mesmo o valor, né? A importância, né? Claro que não é isso, não é cegamente, mas é a gente ter
a nossa consciência crítica, né? Nem 80, nem 8, nem 80, né? Não é dizer que o Nordeste é o melhor, o Nordeste não é ufanismo, né? Não é isso. Mas é conhecer o Nordeste para a gente valorizar, porque senão a gente sabe, né? Como uma coisa pode, nesse processo, né? De disputa de poder, como nós podemos sair desvalorizados, né? Então é importante a gente conhecer, e nós somos muito vítimas de preconceito, de estereótipo, de xenofobia, né? Então é importante se armar culturalmente, né? Bem, pensar o Nordeste é complexo, né? Aqui é mais um ponto inicial. E aqui eu queria, agora com vocês, gente, dar certos pontos, né? Porque como a gente falou na aula passada, que nós temos a dança, a música, coisas assim que pontos característicos da cultura para a gente explorar, né? A dança e música, nós temos o coco, o chachado, a samba de roda, forró, frevo, meu boi, capoeira, né? Pontos importantes que eu quero destacar. Elenquei aqui, eu espero que vocês deem uma olhada mais a fundo, pesquisem, né? E dança e música, porque geralmente dança e música andam juntos, né? Quando a música geralmente é uma dança e a música, mesmo a música, você dança a música. Então, é importante, geralmente eles estão casados, né? E nós temos o coco, né? Temos um coco que é mais de origem indígena, temos mais um coco que é de origem ah, africana, né, dos povos africanos, o chachado, que é muito do sertão nordestino, o samba de roda, muito típico também na Bahia, né? O samba tem um samba carioca, mas também existe o samba baiano, né? O forró, aí o forró, você tem forró. Tem o forró tipo Aviões do Forró, o forró eletrônico mais comercial, e esse não é geralmente o forró folclórico. O forró é um forró, não o forró típico, esse aí já é um forró, como a gente estava vendo na nossa aula retrasada, mais da indústria cultural, né? E a gente pensa sobre, será que esse forró de fato é um forró que, claro, bebe elementos da nossa cultura popular, mas ele já tem uma outra característica, uma outra intenção, né? O frevo, muito comum no Pernambuco, o meu boi, muito comum no Maranhão, e a capoeira, como eu já tinha falado anteriormente, dessa relação, né, que é de uma luta, que é uma dança, que é uma arte marcial também. E é muito importante nós pensarmos que tudo isso aqui é parte das relações de conflito, das relações entre uh, lusófonos, nativos, povos africanos, né? E você vai ser é muito diverso, é muito rico, né? Festa junina, reisado, carnaval, lavagem da escadaria do Bonfim. Aqui eu gostaria de destacar uma coisa, para a gente perceber como é comum assim as festas elas estarem inseridas numa liturgia das religiões, das liturgias das religiões, né? Como as festas juninas, o reisado, né? O carnaval, a lavagem da Estrela do Bonfim, que é do candomblé, né? E aí pensar que a religiosidade, ela é um traço importantíssimo e fundamental na nossa cultura, né? Pensar que todas essas festas elas têm alguma relação, seja com o catolicismo, seja com o candomblé, com as religiões de matriz africana. Então a gente tem que ter essa atenção. Sempre quando a gente for pesquisar sobre isso, sempre vai ter algo sobre, né? Sempre vai ter algo sobre. Vai ter essa ligação com a religião. A literatura, né? Literatura que se destaca aqui é a literatura de cordel, dá muito destaque a isso, que por muitos anos ela ficou renegada, que ela ficou para trás, que ela ficou esquecida, mas hoje a literatura de cordel ela não é mais considerada uma literatura menor, ela está ganhando muito espaço, principalmente na universidade, e ela é muito importante. A literatura de cordel é uma das coisas mais características de nós, que que remonta muito dos tempos dos trovadores, vem muito da cultura lusófona, e que tem essa cultura popular porque fala do dia a dia, fala da realidade do povo nordestino, do sertanejo, né? O repente também, que é da improvisação, né?
Nós temos o rap, né? O rap e temos o repente. O repente ele tem muito de rap, né? Se a gente pensar. E a poesia, né? A leitura do cordel, a poesia é muito importante. E um dos pontos centrais, assim. E a culinária, que é outro ponto importantíssimo da nossa cultura e da nossa relação. Eu acho que é uma das coisas da relação, assim, da nossa relação com a cultura popular, né? E uma das coisas que está mais intrínseca a gente, porque a gente vive para comer, né? A gente vive de comer, mas assim, vamos comer. E, bem, temos aqui o acarajé, a Maria Isabel, a paçoca de carne seca, o baião de dois, a tapioca, o cuscuz, sarapatel, buchada, peixada, muqueca. Bem, tudo isso aqui, gente, tem muito a ver com o que a gente estava discutindo sobre, por exemplo, a geografia, natureza, né, espaço. Porque, bem, por exemplo, sarapatel, buchada, né? Você é muito típico do sertão, pois você tinha uma criação ali de caprinos, né? Que você não tinha como plantar cana-de-açúcar. Aí você tinha uma grande criação de gado, né? De caprinos, de bovinos. E o que se tem é o que se come, né? Então, uma alimentação baseada nisso. A peixada muqueca já é mais típica das regiões de litoral. Por quê? Porque você tem um mar, você tem um peixe. Então, é uma grande forma de você se alimentar, né? Então você tem as peixadas cearenses, que é aquela peixada com ovo cozido, né? Ovo inteiro cozido no caldo, a muqueca, né? Muqueca de arraia, muito muito gostoso e muito típico dessas regiões litorâneas, né? A tapioca, a mandioca, né? Mandioca que é muito típica, era um alimento muito típico dos povos indígenas, que foi incorporado no nosso dia a dia, né? O cuscuz, que é as bases do milho, né? Também muito muito atípico nosso, baião de dois, né? Plantação de arroz e feijão junto ali. A paçoca de carne seca também é uma coisa muito importante, muito típica nossa, porque naquela época não existia geladeira, né? Então, como é que você conservava a carne, conservava os alimentos? Você salgava, né? Salgava e deixava no sol para desidratar, porque o alimento desidratado ele é mais resistente, né? Você mata é, é, mata mata os micro-organismos, né? O sal mata e impede o crescimento desses micro-organismos e o sol resseca, retira líquido, né? Seca essa carne do sol e mantém ele comestível por mais tempo, né? Então, ficou muito típico. Esse processo de conservação virou um dos pratos mais típicos nossos, né? A paçoca, a farinha, que era um produto, a farinha de mandioca, pronto, juntou o útil ao agradável e se tornou um prato nutritivo, né? Que alimentava e típico nosso, né? O acarajé, que vem ali dos povos africanos, né? Muito típico, muito famoso das baianas, né? Da Bahia, típico demais, assim. E ali você tem, acho que você tem no mundo, em todos os cantos, né? Mas o acarajé da Bahia, né? E isso é muito, muito típico de lá. E é culinária. Então, a culinária é um dos aspectos mais fortes, né? Da nossa cultura. E mais presente também. Bem, aqui, queridos, eu estou com uns vídeos, né? Não quero passá-los aqui, porque senão ia ficar muito extenso, né? Mais do que já está. E aí, já coloquei, vou disponibilizar os links depois, para vocês possam ver. Isso aqui é um cordel sobre coronavírus, interessantíssimo. Esse aqui é uma reportagem da lavagem da Esquadrilha do Senhor do Bonfim, que eu mencionei, né? Em uma das festas, que é muito típico do Candomblé, e observem, por favor, observem os elementos, né, de cultura material, as roupas, observem quem são essas pessoas, quem são os sujeitos, né? Você vai perceber que tem muitas pessoas negras, então tem muito essa questão da ancestralidade, e é muito importante, e do sincretismo, porque a Esquadrilha do Senhor do Bonfim é uma importante igreja lá de Salvador, né?
Então, é muito interessante observar isso, o sincretismo religioso, né? De como isso é da nossa cultura, dessas relações, né, entre povos africanos e lusófonos e indígenas. Aqui são das danças típicas do Nordeste, então você vai encontrar o maracatu, o bumbá, típicas de danças e música, e também que é festa, né? Porque dança é festa, geralmente também muitas danças viram festas. E você tem aqui que é de um festival, né? Que é muito comum esses festivais, né? Esses festivais de cultura popular, né? Esse ano, né, 2020, talvez nem não tenha, porque enfim, estamos numa pandemia, mas são muito comuns, né? Bem, e por hoje, gente, é só. Queria muito agradecê-los. Obrigado. Vou disponibilizar tudo isso mais tarde e espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E próxima aula nós continuaremos. Vamos tratar agora de temas mais específicos. Bem, é isso. Obrigado e até mais. Se cuidem, viu, nessa pandemia. Até mais.